Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Matheus aqui no canal Jornada ao Êxito. E no encontro de hoje, pessoal, veremos aí algumas questões, tá, do CTB para o concurso de agente de trânsito da Prefeitura de Palmeira dos Índios. Aqui, as questões as quais eu trouxe hoje, elas são da prova de 2019, tá? Exatamente isso. A mesma banca que está organizando este ano organizou o concurso no ano 2019 e teve um edital bem semelhante, bem parecido com o concurso deste ano, salvo pela presença de informática, que no caso, este ano nós não temos aí a presença no edital. Sem mais delongas, vamos conhecendo aqui o formato. Eu estou trazendo hoje pela primeira vez para vocês a proposta de pegada da banca, né? Como é que ela se comporta, como é que ela cobra as questões, o que é mais recorrente. Serão 10 questões, porém de forma objetiva eu vou tentar aí trazer para vocês. No item 1, ela diz o seguinte, é sempre assim, ela pede para que nós façamos a leitura das alternativas e ao final ela pede que nós marquemos a alternativa correta, sempre ou quase sempre nessa configuração aqui, ó. Nenhuma está correta, apenas uma está correta, as duas estão corretas ou ambas estão corretas. Então, gente, eu quero que vocês guardem isso, porque vocês vão ver que isso vai se repetir aqui praticamente em todas as questões, salvo aquelas que tiverem apenas os dois itens, porque aí ela faz uma proposta um pouquinho diferente, mas eu explicarei a vocês. Sem mais delongas, vamos ao primeiro item, que diz o seguinte para a gente aqui, ó. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização de manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação é uma infração média, segundo a alternativa aqui, é uma infração média sujeita a penalidade de multa de acordo com o CTB. Toda vez que vocês ouvirem, ou melhor, vocês presenciarem aqui, ou ouvirem mesmo, caso não estejam vendo o vídeo, somente ouvindo, eu vou falar na Lei 9.503, façam menção aí ao nosso tradicional e conhecido velho CTB. Tudo bem, pessoal? Do ano de 97. Então, vamos lá. Primeira alternativa, ele está dizendo que deixar de utilizar a seta no popular. Aí ele está dizendo, seja para indicar que você está ali fazendo o início de mudança de marcha, vai realizar a manobra de parar, mudar o veículo de direção ou de faixa, é uma infração média. Gente, a ADM-Tec adora cobrar a natureza da infração. Matheus, a natureza como assim? A natureza da infração, porque quando eu estou falando de infração, multa e medida administrativa, são 3 institutos diferentes, tá? Primeiro eu preciso que vocês guardem isso. São 3 institutos diferentes, não é a mesma coisa. No dia a dia, no popular, a gente diz, eu fui multado. Não, você foi autuado. A multa, só depois que você passar por todo o processo, garantindo, inclusive, a você o direito de recorrer daquela multa, daquela infração, perdão, para aí sim combinar em multa, mediante o qual você terá de fazer o pagamento do valor e acarreterá também nos pontos aí na sua respectiva CNH. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Segundo item, avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória é uma infração gravíssima, sujeita a penalidade. Vejam que há sempre a separação. A penalidade ela é de multa de acordo com o CTB. Gente, será que é isso mesmo? Vamos ver. Item 3. Executar uma manobra de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização é uma infração grave, sujeita a penalidade, olha a penalidade de novo, de multa, de acordo com o CTB. Gente, vamos lá. Primeiro eu preciso dizer que está certo, tá certo. De fato, é uma infração grave a gente executar aí conversões à direita ou à esquerda em locais proibidos, bem como também avançar o sinal vermelho também, ou parada obrigatória, é natureza gravíssima de fato, guardem isso, tá certo? Eu vou dar aqui uma dicasinha daqui a pouco, após eu explicar essa questão, de como a gente pega esse time do que é leve, média, grave e gravíssima, no sentido das infrações. Mas vamos lá. Já no que diz respeito ao deixar de aplicar o gesto, você sabe que existe a sinalização para a mudança de faixa, ou utilizar como se fosse a seta, né, a indicação luminosa, ela pode se dar também através de gesto de braço, né, pessoal? Se vocês não lembram aí do tempo de autoescola, se ainda não tiveram contato, é bom dar uma revisada. Mas você pode fazer o gesto de braço também, indicando a conversão ou a manobra de parada ou mudança de faixa. Entretanto, a natureza da questão aqui
ou melhor, a natureza da infração aqui é grave, tá certo? Não é média, é grave. Uma vez que você o faz, você deixe de fazer, a natureza da infração é grave. E aqui está o erro da questão. Logo, o gabarito dessa questão é o quê? Apenas duas alternativas estão corretas. Assinalem aí. Se for o caso, tirem um print, pausem o vídeo e guardem aí. Apenas duas alternativas estão corretas, que no caso são as alternativas 1 e 2. O erro da primeira, já expliquei, é a natureza da infração, que não é média, é grave. Tudo bem? Eu tinha dito a vocês que eu iria dar algumas dicas, né, a respeito da questão de como você faz para estudar a natureza das infrações, bem como também penalidades e as medidas administrativas. Gente, primeiro, você precisa entender o CTB. Então é impossível, não adianta você achar que vendo apenas os vídeos, as resoluções de questões aqui, sem a leitura do texto da lei, você vai conseguir ter êxito, que eu acho muito difícil. Então o que eu recomendo, leiam, mas guardem da seguinte forma. Leve, a gente tem praticamente risco zero à vida, tá? Na leve, são medidas simples, coisas bem relativas mesmo. Média, a gente já tem um elevado assim grau de descumprimento, mas ainda também não tange tanto a vida. Pode tangenciar no sentido de desobediência à sinalização, né? Então ainda não tem aquela natureza propriamente de vida. Agora a grave e gravíssima, aí vocês podem elencar o seguinte. A gravíssima é como quando há o risco eminente de vida. Por exemplo, você não parar numa parada obrigatória ou avançar o sinal vermelho, você está colocando a sua vida em risco e a vida do outro. Então guardem dessa forma. Sempre que a vida estiver em risco, vai ser uma natureza grave ou gravíssima. E a gravíssima, quanto mais perto, não é, da vida estiver. Percebam, quando a gente faz a conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos, a gente também está colocando a vida do outro em risco. Não da mesma forma quando avançamos o sinal vermelho, claro. Mas ao fazê-lo, a gente também tem comportamentos aí que destoam do que prevê o CTB. É só uma dicasinha rápida que serve muito para mim, me ajudou muito. Inclusive, o último concurso que eu prestei para agente de trânsito, das questões de trânsito, de 15 que vieram no meu concurso, eu acabei gabaritando 13 aí, então assim, 2 erros ali pontuais, mas graças a Deus, utilizando dessa metodologia aqui, tenho tido bastante êxito. Tudo bem, pessoal? Vamos caminhando aqui dentro da nossa proposta e agora na segunda alternativa vamos ver o seguinte. No item 1 ela diz o seguinte, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os veículos precedidos, o que é isso, Matheus, que vem antes de batedores, têm prioridade de passagem nas vias, respeitadas as demais normas de circulação. O que é isso, Matheus? Não entendi. Gente, existem veículos que serão aí precedidos, eles virão, antes deles virão os chamados batedores. O que é isso? É para abrir o trânsito, para garantir a passagem livre dele. Matheus, dê exemplo. Vamos supor assim, está sendo escoltado uma autarquia aí, uma autoridade, e aí, em razão disso, é necessário que, um exemplo mais simples, delegações de times de futebol, práticas esportivas, não é? Sobretudo futebol mesmo, a gente vê que sempre os ônibus são escoltados ali. Os policiais ou as autoridades que fazem aquele procedimento são chamados de batedores, tá? Mas temos exemplos também na iniciativa pública, além da segurança pública, nós temos, quando temos o transporte de itens muito grandes, tem aquelas empresas privadas, sobretudo em rodovias, vocês verão com mais frequência, aqueles caminhões enormes, com peças enormes, e aí vem os carros antes e após, são os chamados batedores, e eles têm preferência de passagem, tá? Então aqui eu já adianto que está correto, corretíssimo, é exatamente isso. Já no item 2 ele diz o seguinte, de acordo com o CTB, o ciclista, vejam, ciclista, a figura do ciclista, porém na condição de desmontado, ou seja, não está na posição montado na bicicleta, ele está apenas, empurrando a própria bicicleta. Aí ele está dizendo aqui na questão que não pode ser equiparado ao pedestre em direitos ou deveres e, portanto, não é necessário ao condutor manter uma distância de segurança de qualquer ciclista que esteja trafegando na pista de rolamento. Primeiro que essa questão ela vem cheia de peculiaridades e cheia de cascas de banana. Que quando nós fazemos a leitura de forma acelerada, a gente acaba esquecendo o não. Vocês percebam da seguinte maneira, que se eu leio essa questão aceleradamente,
a gente até esquece alguns termos. Veja, o ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, não pode ser equiparado ao pedestre, direitos e deveres, e, portanto, é necessário ao condutor manter distância. Enfim, quando a gente faz uma leitura, e isso também aplica-se na prova, tá? No momento da prova, quando você faz uma leitura muito acelerada, você acaba pulando, esquece a presença do não. Então, gente, cuidado com as generalizações, cuidado com as negativas, cuidado com as afirmações também contundentes, sejam cautelosos. Aqui eu adianto para vocês que está errado. Eita, o errado aqui ficou feio pra caramba, deixa eu refazer. Tá errado. Por que tá errado, Matheus? É que para-se sim. O ciclista, quando está desmontado, empurrando a bicicleta, ele equipara-se aí ao pedestre em direitos e garantias. E é necessário, olha, se é necessário guardar distância de segurança de todos os envolvidos, sobretudo os ciclistas, e ainda que estivesse montado na bicicleta, o condutor do veículo deve guardar distância de segurança. Ao não fazê-lo, ele incide aí numa prática inconforme à luz do Código de Trânsito Brasileiro. Então, logo, percebam aqui que aqui ele já mudou, né? A forma que a banca aborda, ela mudou. Aqui ela está dizendo que as duas são verdadeiras, que a 1 é verdadeira e a segunda é falsa, que a 2 é verdadeira e a 1 é falsa, e que as duas são falsas. Neste caso, o gabarito aqui pra gente, deixa eu marcar aqui, botar um marca-texto, acho que fica mais interessante vocês verem. O gabarito pra gente aqui é este, pessoal. Alternativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. E por que a 2 é falsa, Matheus? Porque o ciclista, uma vez estando desmontado, guardem isso, equipara-se ao pedestre em direitos e garantias, tá bom? Vamos caminhando, terceira questão. A terceira questão ela vai dizer o seguinte pra gente. De acordo com o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, né, o condutor deve sempre estreitar a distâncias de segurança lateral e frontal. Por isso aqui a gente já tirava. Ó, vejam, no concurso público vocês não têm tempo. Não tem tempo para ficarem mastigando muitas questões. Quando vocês perceberem que ela está errada, eu recomendo que vocês nem façam mais a leitura. Ele já está dizendo aqui que o condutor deve sempre estreitar a distância. Gente, o condutor deve fazer isso? Matheus, o que é isso? Estreitar, diminuir, pessoal. Quer dizer que ele tem que andar ali colado. Aí ele está colado em quem, Matheus? Entre o seu veículo e os demais na via, quer dizer que eu tenho que andar lado a lado com um carro, lado a lado com uma moto. Obviamente não. Então, de sorte, essa questão está errada. A gente nem faz a leitura do restante, eu vou ler só para a gente poder compreender. Aí diz assim, ou seja, que sempre que possível o motorista deve, veja só, outro absurdo aqui, o motorista deve acelerar o veículo e mantê-lo a poucos metros de distância do veículo da frente ou da lateral. É exatamente o que o CTB diz que nós não devemos fazer. Ele pede que nós guardemos uma distância de segurança tanto lateral como frontal, tá certo? Dos veículos os quais nos precedem ali ou estão ali na lateral dos nossos veículos. Aí diz também que o CTB comenta aqui no item 2. Nas vias públicas ou trechos de vias públicas, relendo novamente. Nas vias públicas ou trecho de vias públicas em obra, é dispensada, cuidado com os termos que a banca usa, é dispensada a fixação de sinalização específica que indique aos condutores a necessidade de manter a atenção para o risco de acidente em função do movimento de homens, máquinas na pista de rolamento. Quer dizer que é dispensada. Matheus, no momento da prova, essa dispensada me levou à dúvida. Eu achei que o dispensada quer dizer que tinha que colocar. Gente, dispensada. Quando você dispensa algo, é porque você não precisa fazê-lo. Tá? Quando você diz assim, é dispensada aquela ação, não é necessária. Será que realmente não é preciso sinalizar? Gente, guardem isso, guardem esse conceito. No trânsito, tudo deve ser sinalizado. As nossas intenções, as indicações de movimentação e estreitamento de via, as condições da via, eventuais condições anormais, aclives, declives. Então, quer dizer, tudo, nós temos sinalizações horizontais, verticais, por sinais sonoros, enfim, são várias as formas de sinalizar por placas, não é? Então, ambas estão erradas. Gabarito da questão, ambas as alternativas são falsas. Vão fazendo os registros de vocês, vão anotando. Esses pontos são recorrentes, são fundamentais que vocês saibam aí e tenham esses conceitos guardados. Percebam que a banca ela não é tão difícil, pessoal. O nível de dificuldade das questões, ele não é tão elevado. Por que, Matheus, ele não é tão elevado? Se você fizer uma leitura mínima das questões com calma, que o que separa, como a gente diz no popular,
no dia a dia, os homens dos meninos da hora da prova, é a calma, é o teu estado de tranquilidade. Mas eu posso trazer isso mais à frente, sobretudo aí numa possível ou provável, se vocês, a depender da demanda, eu preciso que vocês compartilhem, que vocês interajam muito aqui no canal, para que eu possa promover uma revisão aí, uma revisãozinha de véspera, breve, rápida, para que nós possamos chegar na prova, e gratuita, obviamente, possamos chegar na prova aí minimamente prontos a termos êxito. Aí nesse dia eu posso dar dicas e aconselhamentos sobre o pré-prova. Tudo bem? Caminhando aqui, vejam. Ele diz na questão 4. O CTB determina que o condutor deve, a todo momento, deixa eu trocar a caneta, a todo momento, ter domínio do seu veículo, dirigindo com atenção, adotando todos os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Gente, correto, isso aqui não tem nem o que a gente pensar duas vezes. Ora, e sobretudo se você não viu, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a direção defensiva. É exatamente o que a direção defensiva pede. Que nós tenhamos atitudes preventivas ou corretivas, agindo com atenção e cuidado para garantir a segurança e fluidez do trânsito. Corretíssimo conceito, show de bola. Item 2. O CTB afirma que o trânsito em condições seguras é considerado um direito de todos os cidadãos, né? Assim como é um dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Perfeito. É exatamente isso que diz o CTB. Em condições normais, tá certo? Em condições normais, o trânsito ele é um direito de todos os cidadãos e cabe aos órgãos e entidades aí do chamado CNT, né? Sistema Nacional de Trânsito, zelar pelo cumprimento desta previsão. Logo, gabarito da questão 4, as duas alternativas são verdadeiras. Gente, vamos caminhando. Essa questão mais simples, mas guardem esses conceitos também. Perdão, acho que eu pulei a 5, pulei. Vamos lá. Questão 5. Item 1. À luz do CTB, todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deve indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando luz indicadora ou gesto convencional de braço. Perfeito conceito. Perfeito. É exatamente o que diz o CTB. Gente, eu quero aqui 2 adendos. Vou até marcar aqui com esse piloto. Esse termo aqui, ó. Com antecedência. Tá certo? Porque o que a gente vê em tese aí no dia a dia é algumas pessoas acharem que, não dei a seta, vou entrar. Não. Eu preciso fazê-lo de forma antecipada. Eu não posso tão somente, não, vou entrar aqui, blum, dei a seta, ou então estou entrando, é que eu ligo a luz indicadora de direção, conhecida seta, ou faço o gesto de braço. Não, isso é de forma antecipada. E outra coisa, pessoal, vejam que o item está dizendo aqui que o condutor deve indicar a sua intenção, a sua manobra pretendida, mas acionar a luz indicadora também não dá a você ou a nós o direito de entrarmos. Pelo contrário, ele apenas indica a nossa intenção em fazer a manobra. Porque no dia a dia isso é controverso. Não, mas eu dei a seta, estou no meu direito. Não, você indicou a sua intenção, isso não lhe deu o direito de fazê-lo. Você só pode fazer desde, como eu falava aqui, quem não viu, repito, vejam a aula de direção defensiva, está muito bacana, muito enxuta, tá certo? E objetiva. Você precisa fazer com atenção, com cuidado, de forma corretiva ou preventiva, a fim de garantir a fluidez e segurança do trânsito. Então, corretíssimo o item 1. Já o item 2 diz que o CTB recomenda a utilização de ultrapassagem de veículos, tema muito recorrente, ultrapassagem, perdão, deixa eu mudar a caneta aqui, botar a vermelha. A ultrapassagem de veículos em vias de sentido duplo de direção e em pista única, nos trechos de curvas, aclives, sem visibilidade suficiente, pontes, viadutos, travessias de pedestres, ainda que exista sinalização proibindo a ultrapassagem. Aqui é um absurdo, pessoal. Essa questão aqui, ela é como dizem no popular, é o cúmulo do absurdo. Por quê? Esses são exatamente os ambientes que o CTB diz que não deve-se realizar ou não deve ser feita ultrapassagem. Aclive, subida, tá certo? Curvas, jamais. A gente não faz ultrapassagem. Em vias com duplo sentido de direção, quer dizer, indo e voltando, onde há proibição, ou a chamada faixa contínua na sinalização horizontal, não é? Então, quer dizer, travessias de pedestres, jamais. Viadutos e pontes, também não.
Tá certo? Então, de antemão, está errado o item 2 por esse fator. Logo, a alternativa 1 está correta, é o conceito perfeito aí, como eu falei para vocês, que traz o CTB. E a alternativa 2 está errada porque o CTB não recomenda, pelo contrário, ele veda, ele proíbe essas manobras, de ultrapassagem nesses ambientes. Sexta questão, estamos caminhando aqui, são só 10, pessoal. Leia as afirmativas a seguir. Em relação ao motorista profissional, o CTB determina 30 minutos de descanso dentro de cada 6 horas, guardem isso, 30 minutos dentro de 6 horas de condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado, ou seja, ele pode escolher fracionar o tempo em direção o tempo de direção, desde que não ultrapassem 5 horas e meia contínuas de exercício de condução. Gente, isso aqui é o que preconiza o CTB. O motorista profissional, ele deve fazer esta pausa, tá certo? Dentro aí de cada 6 horas da condução do veículo, podendo fracionar, assim, às 5 horas e 30 ele vai lá e para, descansa os 30 minutos, retoma, vai lá mais 5h30, retoma e descansa novamente, tá bom? Guardem esse conceito, por favor, é primordial que nós tenhamos esses conhecimentos. Já no item 2 ele diz assim, o CTB, antes de colocar o veículo, o CTB, de acordo com o CTB, antes de colocar o veículo em circulação, nas vias públicas, obviamente, o condutor deve verificar a existência de boas condições de funcionamento dos equipamentos obrigatórios, assim como a existência de combustível suficiente para chegar ao destino pretendido. Correto. Não existe para o CTB, essa correta aqui ficou muito feio, não existe para o CTB o condutor colocar o veículo em circulação sem saber se tem combustível suficiente até para a chegada ao destino, bem como também da inexistência ou da existência de eventuais falhas aí nos sistemas obrigatórios. Mateus, dê exemplos: a condições dos pneus, a presença dos cintos de 3 pontos nos veículos para condutor e passageiros, tá certo? São só alguns exemplos, existem outros que a gente pode estar vendo também. Desta feita, gabarito da nossa questão 6, ambas são verdadeiras, pessoal. Essas questões, estiveram presentes aqui no concurso de 2019, mas eu creio que alguns temas serão aí trazidos em pauta novamente para o concurso de 2023, sobretudo no tocante a essa parte de segurança, de infrações que ela recorrentemente cobra. Tudo bem? Partindo questão 7, de acordo com o CTB, todo condutor, ao efetuar uma ultrapassagem, deve afastar-se do usuário do qual ultrapassa, né? De tal modo que deixe livre uma distância lateral de segurança. Gente, lateral, bem como também traseira e frontal. Tá? É necessário, aqui não está errado, o gabarito dessa alternativa é correto, esse item está correto, porque para a DMTEC limitar não significa estar errado. Limitar é apenas restringir, tá? Então, de fato, é isso. Quando a gente vai efetuar uma ultrapassagem, a gente guarda a distância lateral, não podemos, e já vimos em questões anteriores aqui, andar lado a lado ali com o veículo colado, sem guardar a distância de segurança, bem como também distância traseira, aí quem vai guardar da gente é quem vem atrás, mas aí a ideia é que nós guardemos distância do veículo da frente, porque caso alguém que venha atrás da gente queira também efetuar a ultrapassagem, terá espaço suficiente aí para fazê-lo, tudo bem? Caminhando. Item 2. De acordo com o CTB, os sinais de trânsito nas vias públicas brasileiras devem ser exclusivamente, estou lendo até com calma, verticais e luminosos, admitindo-se o uso de cores verde, vermelha, amarela, para a sinalização dos comandos específicos a serem dados aos condutores. Vocês percebam que a DMTEC ela trabalha com meias verdades, né? Ela pega, na verdade, gente, o conceito do CTB mesmo e altera uma palavra, ela insere um limitador, ela insere um termo que generaliza, ela insere um termo que nega, ela insere um termo que restringe. Então, cuidado com exclusivamente,
Cuidado com o nunca, o não, o sempre, constantemente, vai ser sempre assim. Cuidado, essa questão está errada, porque eu já adiantei para vocês, falando em outras questões, nós temos outros meios também de ter a sinalização em vias públicas, não somente as sinalizações verticais ou por sinais luminosos, não. Nós temos as horizontais, temos por meio de placas, sons, gestos e etc. Tudo bem? Por fim, gabarito da questão, alternativa 1 é verdadeira e a alternativa 2 é falsa. Vamos caminhando aqui para o término do nosso encontro hoje, mas ainda temos alguma coisa a ver. Vamos lá. À luz do artigo 29 do CTB, a circulação de veículos nas vias terrestres, deve ocupar o lado direito da via. Lado direito da via, Isso vai ficar incompreensível para vocês. Deixa eu marcar um pouquinho mais fora aqui. Lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Pessoal, corretíssimo. Mateus, e a gente não tem que andar pelo lado esquerdo, não. O lado esquerdo é para quem anda ou deseja desenvolver uma velocidade ali um pouco mais elevada, ou melhor, é a chamada faixa de trânsito rápido, né? A faixa contínua, que você vai exercer a velocidade um pouco mais elevada. Via de regra, a gente conduz o veículo pela direita, a esquerda é a exceção. Só que aqui no nosso Brasilzão, a exceção parece que tem que virar regra, né? Porque a regra é nós vermos as pessoas na esquerda, utilizarem a direita, de fato, somente os veículos mais lentos e etc. Mas não é o que preconiza o CTB. Aí vamos lá. Ele diz assim: de acordo com o CTB, todo condutor deve, antes de efetuar a ultrapassagem, certificar-se de que quem o precede, quem vem antes dele, tá? Na mesma faixa de trânsito, tenha indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Veja, está dando duas situações. Você quer ultrapassar, mas quem precede você, quem está na sua frente, também quer passar. Aí ele está dizendo assim: caso seja confirmado, ou seja, caso quem você queira ultrapassar também queira fazer, então o condutor, no caso você, deve efetivar a ultrapassagem, evitando utilizar os espelhos retrovisores, isso aqui é um absurdo, né? Evitando utilizar os espelhos retrovisores para verificar os possíveis riscos na via. Quer dizer, você ultrapassa você está querendo ultrapassar, está ultrapassando, você vai ultrapassar, fazer uma ultrapassagem da ultrapassagem e não vai, se importar nem aí com seus retrovisores. Gente, totalmente errado. Totalmente contrário ao que preconiza o CTB. Pelo contrário, uma vez que nós iniciemos a manobra de ultrapassagem, verificada a intenção, verificada a intenção de quem nos precede de ultrapassar, a gente precisa aguardar. Agora eu também estou trabalhando aqui com a teoria, com o que diz o texto legal. Na prática a gente vê aí as pessoas pintando 7 no dia a dia. Tá? Mas eu não quero que vocês se atenham ao dia a dia, eu quero que vocês levem a teoria, porque é o que vai cair na prova de vocês, tá? Não pense que na prova de vocês vai cair o que vocês veem na rua, não. Não vão com senso comum que vocês vão realmente se prejudicar na hora da prova. Tenham na mente que vocês estão para trazer o que diz a lei. Leiam os artigos, leiam os incisos. Tá bom? Desta feita, a afirmativa 1 é verdadeira e a afirmativa 2 é falsa. Penúltima questão, vamos lá. Caminhando aqui, ela diz assim: o CTB diz que aos usuários das vias terrestres, ou seja, os usuários das vias terrestres devem abster-se. Aí talvez seja novo para você esse verbo. Você não o conheça, mas vamos fazer uma leitura sem trazer o conceito por enquanto. De todo ato que possa constituir perigo, obstáculo para o trânsito de veículos. Uma atitude que ilustra a vedação prevista no dispositivo legal é a disposição de lixo e outros detritos de qualquer natureza nas vias públicas. Gente, vamos lá. O que é que acontece? Por mais que você não soubesse o conceito do verbo abster-se, que é deixar de fazer, tá certo? É não fazer, é uma negação mesmo, é o deixar, é o não fazer. Né? Então vejam, os usuários da via terrestre não devem, no caso, tá? Ou devem abster-se, devem não fazer atos que constituam perigo ou obstáculo ao trânsito de veículos. É isso mesmo? No dia a dia você deve ter em mente que você não pode utilizar atos que possam prejudicar a fluidez do trânsito. Corretíssimo esse conceito aqui.
O conceito aqui tá show de bola. É exatamente. Aí um exemplo para ilustrar, quando eles assim, que ilustra a vedação, é o jogar lixo na rua ou detritos que possam atrapalhar a fluidez das vias. Gente, correto. Eita, que ficou grande que só o traço. Mas aqui está correto. É exatamente isso. Os usuários têm também compromissos para com o trânsito. Porque as pessoas acham que só contribuem para o trânsito os condutores, né, de veículos, mas não, os pedestres, os usuários das vias, eles são primordiais, tá bom? Vamos para o item 2. De acordo com o CTB, a circulação de veículo automotor em via terrestre asfaltada, isso aqui independe, deve ser feita pelo lado esquerdo da via. A gente acabou de ver na questão anterior que não é pelo lado esquerdo, mas vamos seguir. Não sendo admitidas quaisquer exceções. Gente, cuidado com isso. Cuidado com isso, cuidado com esse tipo de termozinho que vai vir aqui. E ela vai trazer isso na prova de vocês no dia 17 de dezembro. Ela vai trazer, porque a DMTEC ela trabalha com questões assim, ela traz questões um pouco mais conceituais, e em outras ela solta mesmo, é como se fosse ladeira abaixo, sabe? Não, aqui eu vou botar um absurdo, que é para ver se alguém vai errar. Aí a pessoa lê de forma rápida, de forma a ler não atenta, e erra mesmo, erra a questão e perde por besteira, tá bom? Totalmente errado. A condução ela é pelo lado direito, a exceção aplica-se às ultrapassagens ou para quem está exercendo ali uma velocidade um pouco maior, tá bom? Pelo lado esquerdo. Logo, gabarito, é que todas estão vendo com gabarito semelhante, né? Afirmativa 1 é verdadeira e a afirmativa 2 é falsa. Última questão para o dia de hoje. Vamos lá. De acordo com as afirmativas a seguir, leia, interprete e apresente suas argumentações. Vamos lá. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes é uma infração média. Quer dizer, você não obedeceu o que o agente está mandando, delegando para que você faça, determinando que você faça é uma infração média. Gente, está errado. Está errado, eu já vou comentando aqui. Aqui é grave. Eu não sei se a minha letra vai ficar nem legível, porque eu já não tenho muita sorte. E eu gravo os meus vídeos, pessoal, pelo notebook, né? Então, para escrever usando esse bichinho aqui, que eu não sei nem o nome aqui, que não é o mouse, né? Não sei se é mousepad, acho que é mousepad. É complicado, mas aqui ela é grave. Dá para ler, né? Dá para entender que é alguma coisa aqui sobre grave. Aqui ela é grave, tá? Grave. Não é média, é grave. Você não obedeceu o que o agente está determinando, ou quem desobedecer o que vocês impuserem no sentido de lei, né, de atitudes no decorrer do dia a dia, implicará em infrações de natureza grave, tudo bem? Ultrapassar na contramão veículos nas curvas, aclives, declives, sem visibilidade suficiente é uma infração grave. Será, gente? Submeter a vida do outro a risco em ultrapassagens é mesmo uma infração grave? Gente, não. Eu vou botar GG, tá? Aí vocês entendam aí como gravíssima, porque o G fica mais fácil de eu fazer. Gravíssima essa infração aqui. Pessoal, é gravíssima. Ao fazer ou ao ter esse comportamento, vocês colocam a vida de vocês e a vida dos outros em risco. Lembrem o que eu falei lá em cima. Guarda esses conceitozinhos que vai ajudar muito vocês aí. Eles vão ajudar muito, vocês no dia a dia. Sempre que a vida estiver em pauta, estiver em risco, vai ser sempre gravíssimo. Vamos caminhar aqui? O último item diz o seguinte. Transitar com veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista ou de rolamento, acostamento, marcas de canalização, gramados e jardins é uma infração média. Olha que bacana. Quer dizer, nós podemos circular em jardins, gramados, canteiros centrais, áreas onde tem pedestres, podemos circular, que ali vai ser uma infraçãozinha média só. Não, pessoal, jamais. Aqui é GG, infração gravíssima, tá certo? Infração gravíssima, guardem isso. Pessoal, vai fazer muita diferença, vai ajudar muito vocês aí, essa dicasinha que eu dei. Podem ter certeza, vocês vão lembrar de mim na hora da prova, então, guardar o que o Matheus falou. Quando tem a questão da disposição, perdão, gabarito, é isso mesmo, nenhuma afirmativa está correta, é isso mesmo, nenhuma afirmativa está correta. Então vamos lá, sempre que a vida estiver em xeque, vai ser gravíssimo, tá bom? Ou o risco de termos aí consequências para a integridade física ou o risco de vida mesmo do outro vai ser gravíssimo.
Gente, 10 questões de forma bem rápida, bem dinâmica, mas que eu tenho certeza que ajudarão vocês aí na caminhada. Eu posso trazer aulas sobre infrações se vocês quiserem, mas eu preciso que vocês interajam. Vão lá no Instagram, mandem mensagem, sigam o canal na rede social também, comentem o vídeo, compartilham, curtam também, para que eu possa me sentir ainda mais motivado e engajado aqui em seguir ajudando vocês até a aprovação. Tá certo? Estaremos juntos. Que Deus abençoe vocês aí. Tenha um excelente dia, término de dia, não sei se é tarde, noite, manhã ou madrugada que você está vendo esse vídeo, mas que Deus abençoe, ou na noite também, mas que Deus os abençoe e os preservem aí corajosos suficientes para não desistirem do sonho de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.